Boa noite a todos vocês que estão através do Facebook da Rádio Web Cidadania acompanhando a nossa entrevista de hoje, dia 2 de julho do ano de 2020. Hoje, Independência da Bahia, estamos às 8 horas da noite e vamos hoje realizar aqui a nossa entrevista para falar um pouco sobre entidades e instituições que têm contribuído para a organização da sociedade civil aqui de Presidente Tancredo Neves. E na noite de hoje, nós recebemos, Rosélia Melo, ela que é coordenadora da Fase Bahia, e vamos com ela aqui nessa noite conhecer um pouco mais das atividades, das ações da Fase, os locais onde ela realmente atua, o público-alvo dela também, projetos realizados, e conhecer um pouco mais do trabalho da Fase aqui no município de Presidente Tancredo Neves. Estou já aqui com Rosélia, como vocês podem ver. Rosélia, boa noite. Boa noite, Zé Raimundo. Boa noite a todos também que estão acompanhando agora essa entrevista. E como o Zé Raimundo já me apresentou, eu sou Rosélia e atualmente estou na coordenação da Fase Bahia. Rosélia, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Fase e também, vamos dizer assim, qual é o elo de atuação dela, quais são, vamos dizer assim, qual é o foco que a Fase tem de atuação? Primeiramente, né, registrar que eu sou residente aqui do município de Tancredo Neves, de origem da agricultura familiar, filha de agricultores do município, e talvez por isso a determinação e a paixão de defender os direitos da agricultura familiar. Então, agradecer à Rádio Web Cidadania pelo convite e reafirmar a importância, né, do trabalho da web, a importância desse trabalho para contribuir com o fortalecimento das organizações da sociedade civil aqui do município e, claro, que com a belíssima atuação aí de José Raimundo, que vem sempre realizando ações voltadas para a comunicação e informação dos munícipes de Tancredo Neves, enquanto um instrumento, né, a Rádio Web enquanto instrumento de mídia alternativa. Então, como o Zé Raimundo falou, a Fase é uma das organizações da sociedade civil que atua aqui no município. Para quem não conhece, a Fase, o nome dela é Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, ou seja, é uma organização da sociedade civil que trabalha a questão da educação popular e da defesa de direitos. Hoje, ela foi fundada em 61, também considerada como uma das organizações da sociedade civil mais antiga do país, e assim, hoje ela tem atuação em 6 estados, e a Bahia é um desses estados. Então, assim, como eu falei, a Fase ela está muito voltada à questão da educação do povo, a educação popular, e também muito voltada à questão da garantia dos direitos. Então, a gente trabalha com objetivos específicos e, vamos dizer assim, hoje, entre as ações que a Fase realiza, elas estão focadas e voltadas em 4 causas específicas. A primeira causa a gente denominou como direito à cidade com justiça socioambiental. A segunda causa, ela fala sobre a questão da promoção da soberania, da segurança alimentar e nutricional e da agroecologia. A terceira causa, ela trata sobre a questão da promoção da justiça ambiental, defesa dos bens comuns e dos direitos territoriais. E a quarta causa, que está voltada para a questão da organização de mulheres como sujeitas de direito. Então, assim, a estrutura da Fase ela é muito dinâmica, então cada estado trabalha com questões específicas. Aqui na Bahia, entre essas 4 causas, a gente tem realizado trabalhos voltados para 2 causas específicas, que é a causa 2, que está voltada à questão da segurança alimentar e da promoção da agroecologia, e a causa 4, que está voltada para a questão da organização da mulher enquanto sujeito de direito. Então, assim, aqui hoje, no estado da Bahia, as ações que a gente vem desenvolvendo, hoje a gente está em 2 territórios na Bahia, então a gente tem ações no Vale do Jiquiriçá e no Baixo Sul,
e as nossas ações são voltadas para a defesa do direito da agricultura familiar. Então, nosso público principal de trabalho é a agricultura familiar, e entre a agricultura familiar, a gente também trabalha a questão do jovem, enquanto, vamos dizer, um sucessor dentro da agricultura familiar, e trabalhamos a mulher, ou seja, a mulher enquanto sujeita de direito, trabalhando muito nessa questão da defesa dos direitos da mulher. Uma curiosidade que eu tenho é de saber como foi que você conheceu a FASE, né? Como é que você soube da FASE? Como foi que você adentrou para fazer parte da FASE? Como é que é essa história sua com a FASE? Muito bem, Zé Raimundo. Você quer me emocionar, né? Porque quando fala da minha entrada, inclusive no movimento social, eu lembro muito de Eliane. Então, assim, minha entrada, na verdade, quem me apresentou a FASE foi Eliane Oliveira, como muitos do município conhecem, uma militante do movimento sindical aqui de Tancredo Neves, que nos deixou há alguns anos, e assim, ela foi quem me apresentou para a FASE, porque a FASE, quando ela chega em uma determinada região, em um determinado município para desenvolver suas ações, ela sempre busca trabalhar com parceiros estratégicos naquele lugar. E aí, aqui em Tancredo Neves, o parceiro estratégico, historicamente, da FASE sempre foi o Sindicato da Agricultura Familiar. Claro que isso ampliando para as associações da agricultura familiar, mas foi através do movimento sindical, foi através do Sindicato dos Agricultores Familiares aqui do município de Presidente Tancredo Neves, que eu conheci a FASE. Então, comecei a desenvolver trabalhos com o sindicato, e a partir do sindicato, eu fui apresentada para a FASE, para estar me tornando uma das educadoras da FASE, um determinado projeto, isso lá pelo fim de 2006, início de 2007, por aí. E nesse caso aí, depois de conhecer a proposta, de conhecer o pessoal, qual foi a primeira região que você lembra que você trabalhou com, o município que você trabalhou quando entrou logo na FASE? Bem, Zé Raimundo, quando eu iniciei os meus trabalhos na FASE, eu fui trabalhar exclusivamente com jovens, em um projeto que depois, inclusive, deu origem a várias outras ações que a FASE executou. Eu comecei a trabalhar com um trabalho que era específico para agentes multiplicadores de ATE, ou seja, jovens da agricultura familiar que eram formados, ou seja, eu era uma das profissionais que trabalhava com esses jovens, que formava esses jovens para que eles fossem agentes multiplicadores nas comunidades. Então, os municípios que eu trabalhei inicialmente foram os municípios de Mutuípe e Laje, no Vale do Jiquiriçá, e Tancredo Neves, aqui no Baixo Sul. Então, eu iniciei em uma ação específica com 30 jovens, onde o objetivo é que eu formasse esses jovens para eles se tornarem agentes multiplicadores de ATE nesses 3 municípios e em diversas comunidades. Você consegue lembrar hoje de quem era o financiador da época? Sim, na época o financiador era o MDA, hoje extinto. Então era um projeto executado através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e quem executava era a FASE, e nos municípios tinha a parceria dos sindicatos da agricultura familiar. Então, assim, várias pessoas participaram desse projeto, várias pessoas conhecidas hoje no município. Por exemplo, o Wilson, de Corte de Pedra, ele foi um dos jovens que eu assessorei na época, só reconhecendo que eu era mais jovem do que ele, mas pelo fato de eu ter uma formação específica em técnica que exigia para estar executando o projeto, para estar realizando o projeto. Então, assim, vários jovens aqui que hoje ainda estão na agricultura familiar, que defendem a questão da agricultura familiar, e o Wilson foi um deles, que foi um dos jovens agentes multiplicadores de ATE, que trabalhou ali na região do Piau, disseminando conhecimentos para vários outros agricultores. Hoje ele já é agrônomo aí, e foi um dos jovens que eu iniciei trabalhando. Então você está dizendo que a professora era mais jovem do que o aluno? É isso aí que você está dizendo? Eu não falei isso. Você está querendo me comprometer.
É porque ele está rindo aqui, ele colocou uma postagem no Facebook dando risada, que você falou que Mas aproveitou alguns até mais aninhos, do aluno. alguns aninhos, né? Eu não ia perder a oportunidade de registrar isso, né? Era Que só você. inclusive, Zé Raimundo, que inclusive isso foi alvo na época de várias dúvidas de alguns parceiros pelo fato de que a pessoa, na verdade, que estava ministrando as formações, às vezes era mais jovem do que alguns jovens que estavam lá. Mas assim, registros afirmam, eu acho que as pessoas que participaram também, que foi um projeto que deu muito resultado, que de uma certa forma, vamos dizer assim, ajudou muito aos jovens que estavam no projeto a entender a importância da agricultura familiar e a entender também a importância de se manter na agricultura familiar. Ele está registrando que ainda é jovem ainda, apesar, né, dos anos ter passado. Você falou ali 2000, Concordo. 2007, 2006, 14, 13 anos, ele disse que ainda é jovem ainda. Igualmente. Então, esse curso que você está falando da formação, eu conheci também uma série de alunos que participou desse curso que foi dado na época, e realmente o Wilson fazia parte da turma também. Eu não era aluno, mas eu conhecia a turma que participava. E essa experiência com juventude, ela, vamos dizer assim, fez a fase também enxergar um outro perfil de público, porque a ação mais conhecida da fase é a feita com o público feminino, com mulheres, não é verdade? Isso. Na verdade, assim, Zé Raimundo, como uma das grandes defesas da fase é a questão da mulher, ela de fato ter acesso aos direitos que é negado por uma sociedade totalmente patriarcal, por uma sociedade misógina que prega a todo momento o ódio da mulher. Então, por ela ser uma organização que defende direitos, então um dos públicos que historicamente se optou para trabalhar foi a questão das mulheres. É tanto que nessa iniciativa do trabalho de jovens, a gente tinha a determinação, por exemplo, de ser 50% mulheres e 50% homens. Então, o nome do projeto, inclusive, era Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural para Jovens e Mulheres Agentes Multiplicadores de ATE. Então, sempre teve esse viés de também garantir a participação das mulheres, não garantir apenas com cotas ou coisa assim, mas garantir de fato o protagonismo da mulher dentro das ações. Dentro dessas atividades também, como diz aí o Henrique Ramos, a agroecologia também é uma das bandeiras assim que a fase empunha com muita força e não solta, que é a questão da produção, mas sem agredir o meio ambiente também, né, Rosana? Isso, Zé. Inclusive, a agroecologia está embutida na segunda causa da fase, que é a questão da promoção da soberania, segurança alimentar e nutricional e agroecologia. Porque a gente considera que, apesar da prática agroecológica, ela não está simplesmente voltada apenas à questão de produtos de produção de alimentos saudáveis, mas ela também tem um recorte para a questão do respeito da cultura, para a questão do respeito, por exemplo, do trabalhador, que seja um trabalho justo, também a participação da mulher. Então, assim, a agroecologia é um mundo de coisa, não é apenas a produção limpa, mas, assim, a gente trabalha muito a agroecologia, como a gente trabalha com a questão do agricultor enquanto produtor de alimentos, então a gente trabalha ela muito ligada à questão da segurança alimentar. E também do direito humano à alimentação, né, adequada, com certeza. Essa questão do empoderamento feminino e também da agroecologia são bandeiras, vamos dizer assim, que a sociedade, no geral, principalmente o agronegócio referente à agroecologia, e a questão do machismo referente ao empoderamento feminino, são bandeiras assim que a fase enxergou como a sociedade precisa dar mais importância a esses dois segmentos, dentro das suas causas, sempre pincelar essa questão de não agressão no ambiente, também não agressão ao sexo oposto, na questão do machismo, que são lutas que a mulher tem
desde a conquista do voto lá em 1920, por aí, em outros países, aqui em 1940, mas vem tentando lutar para que a sociedade enxergue que mulher e homem são iguais e que é possível produzir sem agredir o meio ambiente também, né? Não é isso mesmo? É isso aí, Zé. É justamente isso. Acho que você fez um apanhado, um resumo geral. E principalmente colocando o seguinte, que a gente trabalha também muito com o público masculino. A gente trabalha com agricultura familiar. E quando a gente trabalha com agricultura familiar, a gente envolve a família. Então ali tem muitas vezes o homem, tem a mulher, tem os jovens, que nem sempre são mulheres, mas assim, existe, claro, um carinho, uma atenção muito forte da gente pela essa questão do trabalho com a mulher, isso diante principalmente do que eu já acabei de falar, né? A questão da negação que a sociedade vem o tempo todo, culturalmente, da questão do papel da mulher na sociedade, do papel da mulher, por exemplo, na agricultura. E aí, frequentemente, a gente ainda ouve, não só no nosso município, mas em nível, vamos dizer assim, mundial, a mulher sendo vista na agricultura como um apêndice, como se ela fosse apenas uma ajudante. E a gente sabe que isso não é verdade. A mulher, ela também desenvolve as mesmas atribuições do homem dentro da agricultura. A mulher vai para o campo, a mulher vai fazer a colheita, a mulher vai fazer a plantação, vai fazer a adubação. Então, assim, a mulher também é responsável pela produção na agricultura familiar. E aí, vamos dizer, historicamente, principalmente, eu vou trazer aqui para o município, a gente sempre viu assim. Eu cresci, por exemplo, dessa forma, apesar de viver em uma família onde eu considero que, apesar da sociedade a todo momento estar negando o direito da mulher, eu vivo uma família onde eu não presencio isso com muita facilidade, mas sempre tem os realces, as coisas que acontecem, que a gente sempre ver a ligação, a questão da prática do patriarcado, a questão da mulher enquanto em segundo plano. E aí, se a gente for ver historicamente, por exemplo, a mulher ela sempre cuidou da plantação, mas na hora da comercialização sempre foi o homem que foi para a feira vender, sempre foi o homem que levou o produto para entregar no mercado. Então, assim, dentro da agricultura, isso sempre foi muito forte e é ainda muito forte. Então, eu acho que até mesmo por isso a nossa determinação em trabalhar a questão produtiva das mulheres. Então, a gente vem aqui no município, desde o início dos nossos trabalhos, sempre trabalhando essa questão do fortalecimento dos grupos produtivos formados por mulher, nessa intenção, principalmente, vamos dizer assim, do empoderamento econômico, da independência econômica da mulher, porque a gente entende que isso também é garantia de direito, isso também é enfrentamento contra a violência, porque a partir do momento que a mulher, ela, por si própria, ela tem sua renda, ela tem sua economia, ela deixa, vamos dizer assim, entre aspas, muitas vezes, ela diminui a dependência, vamos dizer assim, do esposo, então isso também ajuda muito a diminuir a questão da violência contra a mulher. Deixa eu mandar um abraço aqui para Kátia, também para Lene BMS, Neide Pereira, Ednelson Souza, Relato da Alma, Henrique Ramos, também Gilda Elvan Amparo e Cireuza Brito, que já curtiram aqui. A gente está sempre projetando aqui no rodapé os comentários que o pessoal está fazendo. Quando surgiu o relacionamento Fase e Sintraf em Presidente Tancredo Neves, e como é que tem andado esse relacionamento, essa parceria? É o que eu falei desde o início, né? Então, assim, a fase para vir para Tancredo Neves, quem trouxe foi o sindicato. Então, assim, se iniciou com trabalhos aqui, inclusive campanhas voltadas, por exemplo, não vou dizer fiscalização, mas acompanhamento das contas públicas e também a questão de trabalhar a formação com jovens para acessar o Pronaf, na época, Pronaf Jovem. Então, assim, foi uma parceria do sindicato junto com a FASE, com a FETRAF, que é a Federação da Agricultura Familiar da Bahia. Então, foi a partir dessas iniciativas de apoio
apoio mútuo, tanto do sindicato para com a fase, que se iniciou esses trabalhos. Então, assim, iniciamos, na verdade, na época eu não estava na fase, mas, assim, por volta de 98, uma das primeiras ações foi a questão da elevação da escolaridade. Então, em parceria com a FETRAF, a fase realizou um trabalho de elevação de escolaridade muito conhecido, que inclusive virou depois política nacional de educação, de elevação de escolaridade, que foi o projeto Semear, que inclusive outros estados também aplicaram a metodologia Semear, que foi um trabalho voltado para a questão da elevação de escolaridade de pessoas, de lideranças ligadas ao movimento sindical, que não teve acesso à escola. E aí tivemos, por exemplo, alunos aqui de Tancredo Neves, seu Antônio, que hoje, inclusive, está passando por uma situação meio complicada de saúde, lá do Riachão do Meio. Ele foi um dos agricultores que participou desse processo de formação de elevação de escolaridade formado pela equipe de educadores da fase. Então, assim, é uma época que eu não estava na fase, mas, assim, já li, já conheço a história. Então, foi a chegada da fase aqui no território, foi justamente para trabalhar a questão da elevação da escolaridade e depois se firmou com um trabalho voltado para a agricultura familiar. Um trabalho de assessoria técnica. Essa relação fase-Sintraf, ela iniciou, como você já relatou, e hoje ela continua funcionando, inclusive a sede, o serviço que vocês realizam, o ponto de encontro ali, o QG de vocês, é dentro do espaço físico do Sintraf, não é isso? Exatamente, Zé Raimundo. E assim, depois que eu passei a estar na coordenação regional da fase, então assim, eu não consigo, por exemplo, ficar todos os dias aqui no escritório em Tancredo Neves ou em visitas em campos aqui em Tancredo Neves. Então, assim, eu tive que me deslocar também para outros municípios, para trabalhar em outros municípios, junto com a equipe que a fase tem nos 2 territórios, mas a gente ainda tem a sala lá, cedida pelo sindicato. O sindicato é o principal parceiro da gente aqui no município, o Sindicato da Agricultura Familiar. Isabel, enquanto presidente, sempre deu toda a força, todo o apoio necessário que a gente precisou. Então, a gente tem uma sala lá, inclusive temos Iara, que é uma colaboradora da fase também, ela é funcionária do sindicato e colaboradora da fase, porque como nem sempre eu estou aqui no município, então precisando de alguma coisa, alguma questão, é Jussiara, conhecida como Iara, que trabalha no sindicato, que tem dado esse apoio à fase lá no sindicato. Você falou que quando entrou na fase, ela era patrocinada por uma instituição governamental que, inclusive, hoje não existe mais. Mas, ao longo do tempo, outros financiadores surgiram para financiar projetos específicos da fase. Eu queria que você lembrasse para a gente alguns aí, inclusive o atual que está patrocinando agora, que está financiando. Isso. Na verdade, assim, não sei se patrocinando, mas assim, a fase historicamente, ela é uma organização da sociedade civil, ela surgiu dentro da Igreja Católica, então ela sempre contou com doações de financeiros para executar suas ações. Então, assim, na verdade, o trabalho com o MDA que eu iniciei, que foi o que eu relatei aqui, na verdade, foi um processo de convênio, a gente concorreu a um edital e a gente venceu esse edital, então, assim, não foi uma parceria direta, foi um processo de concorrência. Então, assim, entre as fases, eu acho que a fase Bahia foi uma das primeiras a começar a acessar recursos públicos a nível estadual, principalmente. Então, assim, a gente acessou através de editais, acessa ainda através de editais, e hoje a gente vem desenvolvendo várias ações com vários financiadores diferentes. Nós temos como financiador na fase em geral, tem a Misério, tem a Pão para o Mundo, que são corporações internacionais. Nós temos também várias outras financiadoras também. Aqui na Bahia, especificamente, hoje a gente está atuando com recursos a partir do governo do estado. Também foi um processo de edital, onde a gente concorreu e a gente foi selecionada
para estar executando serviços de ATE, apesar da FASE não se considerar como uma organização exclusivamente voltada para a questão da assessoria técnica e extensão rural, mas a gente entende que para a gente garantir direitos, a gente, vamos dizer, acessa esses projetos e principalmente faz através do ATE, que é um direito que muitas vezes é negado para o agricultor familiar, que ele tem acesso a outros direitos. E aí entra o PA, entra o PNAE, entra o PRONAF e tantas outras políticas que muitas vezes o agricultor tem direito, mas ele não consegue acessar. Então, assim, voltando para essa questão de financiadores. Então, hoje a gente tem está executando um projeto específico com o governo do estado, através da SDR, que vamos dizer assim, gerenciado, ou seja, realizado pela CA, que é o Bahia Produtiva, hoje conhecido em todo o estado, e acho que até internacionalmente já, que é um acordo de empréstimo que o governo do estado da Bahia fez com o Banco Mundial, e a CA é quem executa isso através desse projeto, através da SDR, e a FASE concorreu a um edital para prestar serviços de assessoria técnica aos empreendimentos, ou seja, às associações e cooperativas que foram beneficiadas através do Bahia Produtiva. Então, nesse projeto, a gente hoje está atuando em 12 municípios, entre o Vale do Jequitinhonha e o Baixo Sul. Tancredo Neves é um desses municípios, e aqui no município a gente tem trabalhado com esse projeto na comunidade da Tesoura 2, na comunidade do Riachão do Meio, e recentemente, antes da pandemia, no ano 3, a gente iniciou os trabalhos também no Novo Horizonte. Então, aqui no município, com essa ação, a gente trabalha nesses 3. E aí, lá na frente, eu até quero falar um pouquinho dessa iniciativa, inclusive porque, a partir disso, a gente, diante da pandemia, a gente teve que, vamos dizer assim, se readequar, se reinventar a questão de como fazer ATE. Mas, assim, além do Bahia Produtiva, que é um projeto específico do governo do estado, a gente também tem apoio do Instituto Ibirapitanga, onde a gente vem desenvolvendo a ação em um projeto específico que é voltado para a questão da alimentação saudável no campo e na cidade. Então, é um projeto bastante diverso, que a gente trabalha algumas linhas específicas. Nesse daí, a gente trabalha com a questão do fortalecimento do PNAE, e aí entra a participação nos conselhos, entra a questão do diálogo com as gestões municipal, a gente estava iniciando também um trabalho com algumas escolas aqui no município, no sentido de trabalhar a questão da horta e da importância da alimentação saudável dentro das escolas, mas com a pandemia a gente teve que parar, principalmente o trabalho direto com os alunos, devido à suspensão das aulas. Tem um viés também voltado para a questão da certificação orgânica. Inclusive, tem agricultores aqui no município que está nesse grupo, tentando aí um processo de certificação orgânica, e tem também um trabalho específico com fundos econômicos solidários, que tem inclusive um aqui no Baixo Sul, onde 2 grupos aqui do município, 3 grupos, porque um entrou agora, participa, que é como se fosse um banco solidário, que é gerenciado pelas próprias mulheres. Então, através desse projeto, a gente destinou um recurso a mais para esse fundo, onde serve de fomento para as associações elas tocarem as suas atividades. É como se fosse um banco popular de empréstimo, são gerenciados por elas, a FASE apenas assessora e ajuda no processo de coordenação, mas as associações que estão nesse fundo, se eles recebem, por exemplo, uma demanda de determinada entrega de produtos, por exemplo, da agricultura familiar, e eles não estão com recurso naquele momento para investir na produção, então eles pegam o empréstimo nesse fundo rotativo solidário e pagam depois, devolvem depois com o juro estabelecido por eles mesmos, com taxas estabelecidas por eles mesmos. Então, assim, essa é uma das ações que a gente está desenvolvendo, e a gente também na verdade, está executando um projeto com a Ecoforte, que é com a Fundação Banco do Brasil, que esse projeto ele é a nível territorial, onde tem a parceria de outras organizações, como o SASOP, como a Unisol, como, por exemplo, a DESCAF de Ituberá,
e a gente trabalha com algumas associações aqui do município, com o objetivo de fortalecer uma rede agroecológica de agricultores, e nessa iniciativa tem várias organizações que são parceiras, que tanto para fomentar a questão da produção agroecológica, como também trabalhar essa questão da comercialização entre os agricultores. Muito bem, deixa eu só aproveitar aqui para mandar um alô para outras pessoas que curtiram a página agora. Nicole Melo, Maria Helena Machado, Jaredes Maria, nossa advogada aqui do município, e também a nossa Neide Pereira, lá de Corte de Pedra, também curtiu, e a nossa Elisângela Araújo já botou aqui uma mensagem de boa noite, está também acompanhando a entrevista. Não sei se direto da capital ou desses rincões aí do interior da Bahia, mas está também nos dando o prazer de acompanhar a entrevista. Bom, dentro da sua fala surgiu uma série de perguntas. Ai, meu Deus. Eu quero começar por aquela que você pensou. A fase ela é mantida por doações, por contribuições. E como é que as pessoas fazem para contribuir, para ajudar? Existe uma conta específica? Existe um meio? Como é que é feito? Olha só, no ano passado, Zé Raimundo, a FASE até iniciou um processo de doações através de indivíduos. Então, no site da FASE tem todas as informações de como proceder essas doações, que aí, no caso, ela não é especificamente para a FASE Bahia, mas é na FASE como um todo, já que a gente se considera como um todo. Então, assim, no site da FASE, que é www.fase.org.br, tem informações sobre essa doação, que é a captação de recursos através de indivíduos. Mas, assim, hoje a gente trabalha, vamos dizer assim, nossas ações relacionadas à questão financeira, elas são muito voltadas à questão a doações, tanto de corporações internacionais, como também concorrências a editais específicos que são lançados tanto por organizações, como também pelo poder público, no caso aqui da gente na Bahia, que a gente sempre acessa a recursos dos estados. Muito bem. Aí você falou de uma outra questão, que é a questão da comercialização da produção. E eu tenho acompanhado ao longo dos anos aqui a participação de vocês, principalmente naquela hora da chamada pública do PENAI, né, a questão de discutir quais são os produtos que vão entrar na chamada pública para poder também atender, de certa forma, a questão da produção local, né, aquela questão de acompanhar, de monitorar para ver se chega lá próximo, ultrapassa o mínimo dos 30%. Essa questão feita aqui em Presidente Tancredo Neves, ela também acontece em outros municípios aqui da Bahia e também a nível de Brasil? Sim, Zé Raimundo, como eu não sei se eu cheguei a falar no início, assim, não são todas as fases em todos os estados hoje que trabalham com o público da agricultura familiar. Então, assim, hoje, especificamente, quem trabalha com o público da agricultura familiar é a fase Amazônia, a fase Mato Grosso e a fase Bahia. Então, assim, tanto aqui como também nos outros estados, a gente tem um trabalho muito voltado para essa questão da defesa da comercialização enquanto política. E a gente vem, assim, desde que os mais velhos aí, que acompanham a fase, que conhecem a fase, sabe, desde que a lei do PENAI, que determina 30% da utilização dos recursos públicos para adquirir produtos da agricultura familiar, ela foi sancionada, isso lá em 2009, mais ou menos, a gente vestiu essa camisa, a gente campou nessa luta de defender a participação do agricultor familiar nessa política e fazer com que, principalmente, a lei fosse cumprida. Então, assim, em 2009, eu lembro que quando a legislação ela foi sancionada, eu participei, inclusive, do lançamento da legislação, junto com a FETRAF, em Brasília. A Elisângela, que estava assistindo aí, também estava com a gente. Então, assim, eu fui uma das jovens, se eu salvo engano, acho que o Wilson também estava comigo, alguém aqui do município. E aí a gente trouxe essa briga aqui para o município, que era justamente dialogar com a gestão municipal sobre a importância da lei,
que ela não é apenas importante diante do fato da questão da comercialização da agricultura familiar, mas também porque ela traz consigo a questão do direito humano à alimentação adequada, então ela traz a questão da segurança alimentar também junto, e a gente sabe que, historicamente, na alimentação escolar sempre foi servido, quando se tinha alimento escolar, produtos enlatados, refrigerantes, sucos, vamos dizer assim, artificiais. Então, assim, a fase tomou para si essa defesa dessa política, principalmente pelos esses dois viés, que era uma forma de transferência de recursos, vamos dizer assim, para a agricultura familiar através da comercialização, fortalecimento da economia do município, principalmente, e também esse viés da segurança alimentar. Então, assim, desde 2009, quando a lei ela foi lançada, a gente iniciou aqui no município com a participação muito forte do sindicato na época, através da pessoa de Eliane, que eu presenciei várias vezes, ela chegar mesmo a discutir com os gestores públicos aqui do município pela aplicação da lei, porque a gente sempre acreditou que essa é uma forma de garantir a comercialização da agricultura familiar e, principalmente, de, vamos dizer assim, fazer com que a agricultura familiar ela volte a produzir alimentos. Porque, assim, como você já falou mais cedo, eu sou mais nova, mas, assim, as pessoas mais velhas aqui do município têm essa compreensão de que, historicamente, infelizmente, foi implantado na cabeça dos agricultores aqui do município a cultura de produzir para o comércio, e não produzir para alimentação, e não produzir para o consumo próprio. Então, com o passar do tempo, até mesmo por orientação de algumas organizações, alguns órgãos voltados à assistência técnica, sempre foi incentivada a produção do cacau, a produção do cravo da Índia, a produção do guaraná, então a produção do café, mas não para o consumo, e o café sim para a comercialização, tanto que mudou radicalmente a cultura de produção de café aqui do município, inclusive da variedade que os agricultores produziam, então deixaram de produzir o café que era para o consumo, que é considerado aqui, que vamos dizer, o mais conhecido aqui na região como café arábica, que passou a produzir o café conilon, que era específico, pensando na comercialização. Então, assim, a gente vê no PNAE uma forma também dos agricultores voltarem a produzir os seus próprios alimentos, pensando principalmente na qualidade de vida. Então, assim, é uma defesa que a gente faz, a gente acompanha todo o processo no município, foi uma grande luta para a gente conseguir fazer com que, junto com as organizações do município que defendem também essa causa, fazer com que a gestão municipal entendesse a importância dessa política para a agricultura familiar, mas não só para a agricultura familiar, mas também para a saúde dos alunos, para a questão da alimentação de forma saudável também para o alunado do nosso município. Acabou de curtir a nossa entrevista também, Vânia Carvalho, um abraço para ela. Eu queria que você desse o seu testemunho do que representa para a mulher ela poder produzir o seu próprio recurso financeiro, ela poder trabalhar, ela poder produzir bens e serviços, ela poder comercializar, para a independência da mulher, porque esse é um trabalho que a FASE tem feito ao longo dos anos, que é a questão de... Você foi criada na Umbaúba, né? Quem conhece Umbaúba sabe que é um lugar muito grande, né? Tem 4 ou 5 casas mais ou menos por ali. Mas como é que por testemunho próprio, o que significa para uma mulher ela agora poder ter independência financeira e poder ter, na verdade, condições de escolher o tipo de vida que ela quer levar, para que ela quer estudar, se ela quer casar e se não quer casar, se quer seguir uma vida religiosa ou não. Quer dizer, o que representa para a mulher hoje o fato de ela poder produzir para ela condição de sustento e não depender de um outro homem, seja pai ou seja companheiro. Zé Raimundo, você hoje está querendo abalar, né? Estamos em tempo de pandemia, as ansiedades estão altas, então a gente está preso, então assim, a gente não pode mexer muito com as emoções, não. Mas deixa só relatar. Então, assim, como você mesmo falou, eu sou aqui da Umbaúba e, assim, vamos dizer, eu fui uma das filhas, vamos dizer assim, mais ousadas, que fui, por exemplo, a primeira que resolveu sair para estudar fora. Então, assim,
sair para estudar fora, mas não no sentido de morar fora. Então, quando eu fui me formar para técnico, eu fui para Uruçuca fazer a formação de técnica agrícola, mas eu não fui no sentido, por exemplo, outras irmãs minhas já tinham saído do município, mas tinham saído do município naquele processo, principalmente do êxodo rural, sair para morar fora. E no meu caso, não, eu saí para estudar e voltava periodicamente quando conseguia retornar, já que lá o estudo era, vamos dizer assim, era interno lá, entendeu? Então, assim, era em Marque, então a gente ficava lá na escola. Então, fui a primeira a fazer isso. Depois, eu fui a primeira a, vamos dizer assim, das minhas irmãs, a acessar, por exemplo, a faculdade, a acessar a graduação. Eu fiz gestão de cooperativas na UFRB. Então, assim, eu sempre fui ousada, sempre fui tirada, o que o povo chama de chamada de metida, porque eu sempre acreditei que eu não, vamos dizer assim, eu não dependia de um homem por trás de mim, eu nunca achei, assim, que eu iria casar, por exemplo. Eu nunca tive esse sonho, assim, de, eu vou casar. Eu sempre quis, assim, eu acho que a pessoa tem que ser feliz independente do que ela quer. Então, assim, quando eu passei a estudar fora, quando eu passei, vamos dizer assim, a ter uma profissão e a trabalhar fora, assim, foi, na verdade, uma novidade, assim, eu nunca tive muita ambição, eu vou chegar a isso, eu vou chegar a uma... eu vou ser coordenadora da fase, eu sempre falo isso, eu nunca tive, desde que eu iniciei, olha, eu tenho 13 anos, vai se fazer 13 anos de educadora da fase. Mas essa, assim, não foi planejada, as coisas foram acontecendo. Eu acho que eu sempre busquei fazer o que eu gosto, fazer o que eu quero, o que eu gosto. E, assim, se tem uma coisa que eu gosto, é a questão da agricultura. Hoje eu não sou agricultora familiar, não permaneci na agricultura porque os caminhos me levaram a outro lugar, a outros lugares, a outras realidades. Inclusive, a área de terra do meu pai, por exemplo, não teria como manter toda a família na propriedade. Então, mais nessa questão também de buscar novos horizontes, e até mesmo porque a gente sempre, quando eu estava crescendo, vamos dizer assim, passando a estudar, a gente sempre ouvia, que é uma fala que marca muito e que, tipo assim, deixa a gente muito agoniada, é aquela questão de que você tem que estudar para ser alguém da vida. Então, a partir do momento que você começa a estudar, você pensa em ter uma profissão. E assim, eu sempre tive vontade de ser veterinária. E eu sempre achava que eu teria que trabalhar com animais e não trabalhar com gente. Até mesmo porque trabalhar com gente é complicado. E hoje eu estou em uma profissão onde eu sou educadora e trabalho exclusivamente com pessoas. Então, assim, Zé Raimundo, hoje ter minha própria liberdade, ter minha profissão, não ter que dar satisfação a ninguém, olhar para trás e pensar bem assim, poxa, hoje se eu vou usar assim, questões bem simples, que às vezes as pessoas não pensam nisso. A liberdade financeira de uma mulher por exemplo, uma coisa simples. É você simplesmente não ter que depender de um homem para, vamos dizer assim, custear uma roupa íntima sua, por exemplo. É você não ter que depender de um homem para que, se você quiser comprar um batom para se embelezar, você não precisa dele. Se, por exemplo, você quiser evitar de não engravidar, você não depender de um homem para que ele pague seu anticoncepcional. Então, assim, são questões pequenas que, assim, eu gosto de tratar esse miúdo mesmo, que, assim, para uma mulher é muito importante, porque historicamente a gente sempre viu, por exemplo, as mães, as avós da gente, por exemplo, se dependesse de uma roupa íntima, vou falar no popular, já que todo mundo está ouvindo, me conhece, eu não sou assim, se precisasse, por exemplo, de uma calcinha, dependeria do seu esposo ou do seu pai para ter recurso para custear isso. Então, assim, ter essa independência financeira é ter essas questões simples, que muitas vezes podem não ser entendidas por outras pessoas. É simplesmente dizer bem assim, hoje eu quero ir ali, quero ir em uma praia, quero ir em qualquer lugar, e eu não preciso, de uma certa forma, estar me submetendo a um não de alguém, me submetendo a um homem ou alguma pessoa por trás. E é fácil ser assim? Não é.
Não é fácil, a todo momento a gente encontra carão. As mulheres hoje, que de uma certa forma ganharam sua independência financeira nessa sociedade, ela sempre é vista vamos dizer assim, nem sempre é bem vista aos olhos dos outros. Então, assim, por exemplo, ter determinado, eu sou hoje mãe, tenho meu filho e não sou casada mas não deu certo, foi bom enquanto durou, não tenho nada que... Mas, assim, por exemplo, para uma mulher hoje, ela conviver sozinha, ela ter um filho, ela ser dona do seu nariz, ela gerenciar uma casa, nem sempre ela é bem vista pela sociedade. Meu filho está aqui, apareceu na janela para dizer que ela tem um filho, eu tenho um filho. Meu mamãe está ocupada, viu? Beijo. Muito bem. Enquanto você falar com ele, eu vou para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte: você tem mais ou menos uma noção de quanto... Deixa eu entregar aqui o celular aqui à criança. Tudo bem, tudo bem. Pronto, pode continuar, Zé. Pronto, certo. Você está com o celular da criança, né? Isso aí já vou ligar para o criança que tomou meu celular. Já vou ligar para o Conselho Tutelar para avisar que você tomou o celular da criança. Você tem uma noção mais ou menos de quantas pessoas hoje... de ser demitida. Elas estão trabalhando diretamente ou colaborando com a fase no Brasil inteiro, assim, Ai, meu Deus. Ô, Zé Raimundo, eu acredito que deve estar em torno aí de 60 a 80 profissionais. Não sei o número exato, minha diretora, se estiver vindo aí, desculpa aí, viu? Mas aí mede isso aí. Esse número mais ou menos de pessoas que estão espalhadas pelo país. Uma coisa que toda vez que muda o governo, seja ele nacional, estadual ou municipal, a gente sempre se pergunta como é o diálogo, a comunicação hoje da fase Brasil com o governo federal. Tipo assim, a gente não mantém diálogo, até mesmo porque a gente trabalha uma linha de raciocínio totalmente contra o que é pregado hoje no Brasil, então a gente é contra, quem lê historicamente aí os trabalhos da fase, a gente é contra esse modelo de desenvolvimento que é pregado e esse modelo, por exemplo, de valorização do agronegócio e, vamos dizer assim, nada para a agricultura familiar, por exemplo. Então, a valorização do grande, a valorização de políticas que, de uma certa forma, vêm a prejudicar o meio ambiente, que vem, por exemplo, a priorizar minorias. Então, assim, a gente sempre luta pela questão do direito. Então, assim, falar de fase, a fase hoje não comunga das ações do governo federal de forma nenhuma, tanto que a gente participa da campanha Fora Bolsonaro, e quem quiser assistir, a gente tem feito toda quarta-feira uma live às 7 horas da noite, através do canal do YouTube da Fase, e a gente sempre tem trazido temas importantes de debate, de defesa do que a Fase prega. E agora, por exemplo, a gente trabalhou essa semana, ontem, a questão da mulher e da violência durante a pandemia, e na semana que vem, na quarta-feira, a gente estará falando sobre a campanha, por exemplo, Fora Bolsonaro. Então, assim, a política de governo, a política de ação que Bolsonaro vem pregando, ela é totalmente divergente aos princípios e o que a Fase acredita enquanto organização de defesa de direitos. Aí vamos aproveitar logo o gancho e entrar nessa questão das lives que vocês estão fazendo todas as quartas-feiras, se eu não me engano, às 7 da noite, não é isso? Isso. Já começaram quando? Quais foram os temas já trabalhados aí nessas lives? Sim, a gente geralmente, olha, a gente iniciou a última live agora, parece que foi a quarta live, então a gente sempre tem buscado temas que estão em grande atuação, em grande debate, ou seja, pautas que estão em discussão no momento. A gente trabalhou, por exemplo, a questão da pandemia nas comunidades tradicionais, a chegada da pandemia nas comunidades tradicionais. A gente trabalhou recentemente a questão da mulher, do aumento da violência contra a mulher
diante da pandemia, ou seja, o escancaramento, né, da violência contra a mulher. A gente vai trabalhar no próximo agora a questão do Fora Bolsonaro, então a gente tem buscado pautas muito assim a nível, vamos dizer assim, nacional, porque assim essas lives elas não estão acontecendo só a nível Bahia. A gente tem realizado algumas videoconferências e trabalhos específicos a nível Bahia, mas assim as que são transmitidas como fala fase são lives específicas, ou são lives a nível, vamos dizer assim, nacional. Então, assim, sempre a gente tem a participação de pessoas que são convidadas de vários estados para a gente estar trabalhando a questão das lives. Mas, assim, a nível de estado, a gente tem feito muitas videoconferências, principalmente com o público que a gente vem trabalhando. Então, a gente fez algumas específicas, por exemplo, sobre a questão da saúde da mulher, sobre a questão do aumento da ansiedade, como enfrentar isso no período da pandemia. A gente tem feito algumas videoconferências específicas para agricultores, voltada à questão mesmo do processo de assessoria técnica remota. Então, assim, não para o Estado aqui, a gente tem optado pela questão da videoconferência, porque a gente entende que estar com um agricultor, por exemplo, na sala, proporcionando a participação de um agricultor em uma sala online, para ele estar debatendo com a gente, ele está tirando as dúvidas da gente, deles, inclusive para a gente tem surtido um efeito muito importante. Inclusive, tem, vamos dizer assim, proporcionado a questão da inclusão digital dos agricultores diante dessa nova forma de viver, dessa nova, vamos dizer, do novo dia a dia que a gente está tendo que enfrentar aí com a pandemia. Muito bem, então nesse caso, a nível estadual, vocês estão fazendo mais reuniões, mas sem transmissão para rede social, e a nível nacional tem acontecido mais essas lives que qualquer pessoa da comunidade pode ter acesso, não é isso? Isso, então, a nível estadual, a gente tem feito muito isso. A gente convoca, por exemplo, convocamos as mulheres para fazer uma live sobre saúde da mulher. Então, a gente teve uma palestrante, doutora da UESC, que ela entrou na sala com a gente, fez a exposição dela, e aí a gente abriu para um debate. Foi como se fosse uma, vamos dizer assim, uma roda de conversa, mas uma roda de conversa virtual, onde as mulheres que participaram da live, elas puderam fazer questionamentos, puderam interferir, puderam falar. Então, assim, foi um momento onde o tempo de fala das mulheres foi maior pelo fato de que estava ali numa sala. Foi, na verdade, uma roda de conversa através de uma videoconferência. Muito bem. Então, a gente tem feito isso também com os jovens e com os agricultores também. Mandar um alô para a Araci Souza, ela acabou de curtir aqui a nossa entrevista. Estamos já mais de 50 minutos já de entrevista, mas ainda existem muitas perguntas. Não sei se a gente vai terminar hoje a entrevista, mas qualquer coisa a gente faz a parte 2. O pessoal no filme está criando trilogia, a gente vai criar também essa trilogia. Ai, meu Deus. Você falou muito da questão do relacionamento a nível federal, mas a nível estadual, como é que é o relacionamento da fase? Como é que a fase tem alguma parceria com o governo do estado? Tem a expertise que a fase criou ao longo dos anos, o Estado, o governo do Estado tem procurado absorver nas suas mais diferentes secretarias? Como é que está? Então, Zé, como eu já falei, né, anteriormente, hoje a gente está executando um projeto através do Bahia Produtiva, que o diálogo é direto com a CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, que na verdade é um órgão que está dentro da SDR, e a gente vem executando o Bahia Produtiva através da SDR. Então a gente tem essa ligação. Outro órgão do Estado também, que a gente tem mantido relações, é a Bahia Até. Inclusive, a gente foi aprovado em uma chamada pública do Até Agroecologia, que inclusive já era para a gente estar executando, só que o processo da pandemia, assim que saiu a ordem de serviço para a gente fazer os trabalhos de Até, iniciou o processo de isolamento social, o processo a pandemia chegou aqui para a gente, então a gente teve que adiar o início desses serviços,
que é um AT específico, um AT Agroecologia, onde a gente irá trabalhar em 2 territórios, no Vale de Griçal e Baixo Sul, com municípios diferentes. Então, a gente vai trabalhar aqui no Baixo Sul com Tancredo Neves e Teolândia. Então, é um trabalho específico de AT para agricultores que têm essa visão mais voltada para a questão da agroecologia, enquanto forma de produzir, enquanto forma de viver. O presidente da República tem dito várias vezes que o agronegócio não diminuiu a sua produção no período da pandemia. Podemos dizer o mesmo da agricultura familiar, que a produção que era mantida antes da pandemia se manteve durante esse período? José, teve sim impactos, mas eu acredito que a produção em si, ela talvez não tenha tido tanto impacto, mas o que aconteceu muito em nível, por exemplo, vamos pensar assim, nacional, foi a questão da perda de produção. Então, assim, teve, por exemplo, agricultores que conseguiram produzir, mas não conseguiram comercializar. Se a gente for analisar, por exemplo, vários municípios que faziam aquisição do PENAI para do produto da agricultura familiar para o PENAI e não está executando, por exemplo, esse processo da distribuição dos kits alimentares para os alunos, então, vamos dizer, os agricultores que tinham essa produção prevista para entrega a essa política, então eles acabaram perdendo. Uma outra coisa também que interferiu muito, questão da comercialização, os fechamentos de algumas feiras municipal. Então, conforme o processo de, vamos dizer assim, de pandemia, ela foi chegando, ela foi diminuindo de forma significativa as formas de comercialização. E isso deu impacto na produção? Sim. Porque se não se consegue comercializar, então se diminui o processo de produção. Exemplos de comercialização, por exemplo, a gente tem vários agricultores aqui do município que comercializavam, por exemplo, em feiras de outros municípios, que a partir do momento que essas feiras dos outros municípios fechou para não entrar feirantes de municípios vizinhos, então eles deixaram de comercializar. Então teve um impacto? Teve. Talvez não tão visível aqui no nosso município, mas assim, vários municípios da Bahia, vários municípios, vamos dizer assim, estados do Brasil, demonstraram, assim, sérias situações de produtos sendo perdido. Por exemplo, acho que foi no Pará, inclusive, tem uma reportagem recentemente das toneladas, por exemplo, de castanha do Pará, que os agricultores deixaram de comercializar porque perderam esse circuito de comercialização. Então, teve impacto, talvez não tão visível, mas essa questão da diminuição do acesso à comercialização, ela, de uma certa forma, impactou na produção. A exemplo disso, vamos citar, por exemplo, o PENAI. Nosso município aqui, a gente conseguiu, no 3º mês já depois da distribuição, incluir a questão dos produtos da agricultura familiar. Mas, por exemplo, o Estado não está comprando da agricultura familiar, por exemplo, para o PENAI estadual. Então, o Estado fez aquela medida de distribuir voucher para os alunos da rede pública, e esses alunos da rede pública iam até o mercado já definidos para estar acessando esses alimentos. Então, assim, isso foi impacto, por exemplo, na agricultura familiar, nas cooperativas que estavam comercializando junto ao PENAI estadual. Então, assim, impactos teve e talvez pode até não ser tão visível nesse momento, mas eu acredito que daqui a, no máximo, 15 dias, 20 dias, a gente consiga ver bastante claro essa questão do impacto na produção. Deixa eu mandar um alô aqui para Dilson Santos, ele botou um comentário aqui, minha coordenadora estourada, e também para a Daiane Almeida, parabéns, arrasando, Rosélia. Tá vendo, Rosélia? Relaxa, solta os ombros. A questão que você falou aí, sobre a questão do voucher dos alunos, eu tenho uma pergunta específica para você nesse sentido. Houve alguma orientação a nível de fase para que os agricultores, principalmente aqueles voltados para a agricultura familiar, que eu acredito que é o público-alvo da fase, para eles não tentarem acessar o auxílio emergencial para não ter comprometimento, não ter problemas depois da questão de aposentadoria e tudo, ou a fase não fez nenhuma manifestação quanto a isso?
Então, Zé Raimundo, assim que iniciou o processo da pandemia e que iniciou, na verdade, a discussão pela questão do acesso à renda emergencial, a gente, enquanto fase, a gente ficou com muita dúvida de como orientar os agricultores, principalmente. Então, o que foi que a gente fez? A gente entrou em contato com a CONTRAF, a Confederação da Agricultura Familiar, e a gente manteve diálogo com o pessoal, e eles ficaram a todo momento passando informações sobre esse processo para a gente, porque no início a gente tinha entendido que os agricultores eles teriam direito, principalmente se relacionando, quando se falava, por exemplo, que as pessoas que estavam no Bolsa Família, que estavam no CAD único, eles teriam direito. Então, assim, como a gente entendia que vários agricultores familiares, ou quem sabe a maioria que a gente trabalha, são beneficiários do Bolsa Família, eles já estariam diretamente tendo esse direito de acessar ao auxílio emergencial. Então, assim, a gente se deteve principalmente a estar buscando informação junto com a CONTRAF, nesse sentido de informar os agricultores da forma mais correta. Então, a partir do momento que a gente ficou sabendo da PL que estava sendo colocada em votação, que ela seria especificamente para incluir os agricultores familiares, a gente também passou a passar essas informações para os agricultores, principalmente com o receio de que os agricultores fossem prejudicados lá na frente. Mas, Zé Raimundo, sinceramente falando, a gente, quanto fase, a gente sempre pensou da seguinte forma: a fome não espera. Então, assim, se tem pessoas que estavam passando fome, passando necessidade, precisando, vamos dizer assim, do alimento, então a gente entendia que esse agricultor, apesar de não estar incluído na lei, ele deveria estar tendo acesso ao auxílio, porque a gente entende que a fome não espera, tudo espera, mas a fome não espera. Então, assim, a gente sempre pegou isso perante os agricultores e as associações que a gente trabalha. Então, assim, a lei restringia, estava em processo de votação uma PL que incluía especificamente a agricultura familiar, mas as informações que a gente estava passando foi sempre de acordo com a confederação, com a FETRAF, com o sindicato dos municípios também que a gente atua, nesse sentido da gente não disseminar informações que viessem a prejudicar os agricultores, ou até mesmo confundir os agricultores, porque foi isso que aconteceu muito no início. Não só a gente da fase ficou muito confuso, mas também os agricultores, porque assim ficou muito, vamos dizer assim, difícil de entender, principalmente pelo sentido, tá? Se o agricultor, aí a lei traz que a PL dizia que quem tinha DAP era considerado como agricultor familiar, ele não tinha direito à renda emergencial. Mas aí, de outro lado, vários agricultores familiares que têm a declaração de aptidão agrícola, ele já estava recebendo automaticamente pelo fato de estar, vamos dizer assim, ser considerado de baixa renda e estar no cadastro do Bolsa Família. Então, assim, era muito confuso, estava muito confuso. Então, assim, todas as informações que a gente passava e a orientação que a gente tinha em comum dentro da fase é que a gente só iria passar informação conforme as orientações da confederação que defende a agricultura familiar no estado e no país. E aí uma outra coisa importante, Zé, que sim, com a pandemia, com esse auxílio, a gente passou também foi a orientar, inclusive pessoas que não são da agricultura familiar, que solicitaram a fase, a estar fazendo o cadastro para estar recebendo auxílio. Então, assim, várias outras pessoas que não são agricultores familiares recorreram a gente para estar buscando informações, principalmente, por exemplo, moradores de bairros periféricos dos municípios que a gente atua. Então, a gente também teve esse viés de estar auxiliando as pessoas que, mesmo não sendo do público específico trabalhado, mas que vieram buscar orientação aos nossos profissionais. Muito bem. Maria Helena Machado está dizendo que o Vale do Jequiriçá está assistindo você, entendeu? Não, o Vale de Jequiriçá está em peso. Tem aí Henrique de Laje, você falou Daiane, ainda agora lá de São Miguel das Matas. Então, assim, o pessoal está assistindo. Mandar beijo para todo mundo, né, que está aí também. Isso aí. Os ACRs presentes aí, esses ACRs aí na luta aí. Quem não sabe o que é ACR é Agente Comunitário Rural.
na verdade, é uma denominação para o que a gente considera, agente fase, que eu falo como agente multiplicador de até. Agente comunitário rural é a denominação que a ACA dá para os jovens que estão desenvolvendo o trabalho aí de assessoria técnica através do Bahia Produtiva. A gente estava falando do auxílio emergencial, aí eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Oficialmente, a fase Brasil ou a fase Bahia, ela emitiu alguma nota, alguma opinião sobre a questão do valor dos R$ 600 que foi concedido inicialmente, e da primeira parcela agora, depois dos 3 meses de 600, e a segunda parcelada, a questão do valor? Houve alguma discussão entre vocês sobre essa questão? O valor foi razoável, foi baixo, foi bom? Olha só, viu, Zé Raimundo? A gente participou muito de fóruns e de redes que debateram sobre o assunto. Emitir notas específicas da fase, não, mas a gente assinou várias petições relacionadas a isso aí, inclusive sendo contra as primeiras tentativas, por exemplo, do governo em ser 200, depois 300, e aí conseguiu subir, mas assim, a gente sempre participou de redes, de fóruns que debateram o assunto. Agora, por si só, principalmente aqui na Bahia, a gente não emitiu nenhuma nota específica sobre isso aí. Com esse advento da Covid-19, da pandemia, o que é que mudou? Porque eu conheço você de algum tempo, e vocês visitam muito o município, fazem muito trabalho de campo, quer dizer, quando eu morava no sindicato, morei lá há quase 10 anos, eu só lhe via quando chegava para pegar as coisas, né? Então, era muito raro. Para vocês que trabalham na fase com esse período de pandemia, o que foi que mudou, assim, em termos de mudança de rotina de trabalho? Sim, Zé, mudou tudo, na verdade, né? E assim, registrar, gente, que quando o Zé Raimundo morava lá no sindicato, ele fazia café da manhã pra gente. Quando a gente chegava para trabalhar, o café já estava pronto. Então, não pode esquecer de registrar isso. Então, assim, quem trabalhou na época que Zé Raimundo morava no sindicato, sabe que o café era garantido de manhã na hora que a gente chegava. Isso. Então, assim, Zé Raimundo, na verdade, mudou tudo. Mudou a nossa forma de trabalhar. Então, assim, hoje, vamos dizer, nossa equipe teve que se reinventar, se readaptar diante da pandemia. Em 17 de março, quando começou a sair... Não, logo depois que começou a sair os decretos, tanto da Organização Mundial da Saúde, a gente já estava meio atento a tudo que poderia acontecer, mas assim, a gente foi pego de surpresa, como acho que a maioria das organizações da sociedade civil. E assim, de 17 de março... por determinação e também por entender a necessidade, nós da fase, nós decretamos isolamento social e a gente suspendeu todas as atividades que a gente tinha em campo naquele mês. Então, fizemos um comunicado para todas as associações que a gente estaria em isolamento social durante 15 dias, porque a gente achava, né, a princípio, que isso seria o suficiente. E aí a gente desmarcou todas as atividades, e para a gente, enquanto uma organização de educação popular, Zé, que, assim, o trabalho do corpo a corpo, a questão da importância das visitas aos agricultores, do diálogo presencial com os jovens, dessa questão das rodas de conversa, da realização de seminários, de oficinas, de dias de campo, de encontros na comunidade, é crucial para o nosso trabalho. A gente, vamos dizer assim, é o essencial para a gente praticar o que a gente defende, que é a questão da educação popular. Então, assim, a gente foi totalmente pego de surpresa. Inicialmente, a gente suspendeu os trabalhos de campo e determinamos que a gente ficaria 15 dias em escritório, ou seja, cada um na sua casa, pensando não apenas na proteção dos profissionais da fase, mas pensando também, e talvez principalmente, nos agricultores que a gente assessora, pela seguinte situação: nós temos profissionais hoje que residem em diversos municípios nos dois territórios,
Então, se a gente não suspendesse, a gente teria que estar deslocando profissionais de um município para o outro, e isso correria o risco, por exemplo, da gente estar levando vírus para agricultores de vários outros municípios, de várias outras comunidades e municípios. Espera aí, viu, gente? Murilo, mamãe está ocupada, viu? Gente, deu PT aqui. Meu filho aqui resolveu vir cá. É o quê? É o que meu filho quer? Tô abrindo, fala. Pode mostrar um vídeo. Eu não posso ver agora não, viu? Não tem que ver. Não pode. Mamãe tá ocupada. De boa, você tá trabalhando, é transmissão ao vivo, tchau. Por favor, veja. Eu vejo depois, guarda que eu vejo. Não, veja agora e depois. É isso que dá ter filho, gente, estar em casa sozinha. Meu filho, por favor. Viu? Então, assim, então a gente teve que cancelar todas as atividades. Eu preciso que você baixe o volume, viu? Ou vai sair daqui. Aí a gente teve que cancelar todas as atividades, e tipo assim, a gente pensou que a gente estaria em escritório por 15 dias, e nesse período a gente manteria a comunicação com as comunidades e passando a informação, inclusive, de como é que estava acontecendo tudo e como é que estava o cenário. Só que assim, o tempo foi passando e nada voltou ao que a gente achava que era normal, o que a gente considerava como normal. Então, por isso, a gente iniciou um diálogo com a equipe em como a gente se comportar e buscar estratégias de como atuar diante de toda essa situação. Então, a gente iniciou um trabalho de se reunir semanalmente, virtualmente, toda a equipe, para montar a estratégia. E foi a partir daí que a gente iniciou esse debate entre a equipe, nos preocupando sempre com o que a fase tem como missão para trabalhar, que é a questão de manter os trabalhos no fortalecimento da agricultura familiar, buscar estratégia nesse processo de comercialização. Então, a gente elegeu, por exemplo, municípios onde a gente estaria acompanhando de perto esse processo de aplicação, por exemplo, e discussão da regulamentação do PNAE, que determina a compra de produtos e distribuição de alimentos para os alunos, mesmo no período que não tem aula. Então, assim, a gente intensificou a nossa participação em redes, em fóruns, como, por exemplo, o FEBAF, o Fórum da Agricultura Familiar no Estado, a participação também na ABA, na Articulação de Agroecologia da Bahia. Então, assim, a gente se somou a várias campanhas, por exemplo, como, por exemplo, a questão da ANA, que veio fazendo várias campanhas, pedindo, por exemplo, a retomada do PA, enquanto uma forma de fortalecer a agricultura familiar, de transferir renda e, principalmente, de contribuir com essa questão da distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Então, assim, a gente passou a acompanhar todo esse processo e intensificar o nosso trabalho com os grupos de mulheres, fazendo videoconferência com a participação da mulher, muito mais nesse sentido do cuidado, da mulher se cuidar, porque assim, a gente começou a perceber os números de casos de violência aumentando. Por exemplo, a sobrecarga da mulher, porque a partir do momento que tem o isolamento, todo mundo se tranca dentro de casa, então aumenta as tarefas domésticas, aumenta os trabalhos de cuidado com o outro. Então a gente começou a perceber que até mesmo na equipe, a sobrecarga de trabalho, apesar da gente estar em home office, o que todo mundo acha, trabalhar em casa vai ser mais fácil, não é. Então nossa sobrecarga de trabalho, ela ultrapassou, porque a gente, além de já ser mãe, de trabalhar, a gente passou a estar dentro de casa. Então, os trabalhos domésticos, eles multiplicaram. Então, a gente começou também a discutir como é que a gente enfrentar tudo isso. E aí, depois de enfrentar tudo isso, a gente também teve que se reinventar no sentido de estar fazendo até. Então, assim, a gente não tem ninguém de comunicação na equipe da fase, e a gente se viu em uma situação onde a gente tem que estar tendo que fazer informativos eletrônicos para estar divulgando e assessorando de forma direta os jovens que a gente trabalha e os agricultores que a gente assessora. A gente passou a gravar videoaulas, que aí é muito complicado para a gente, porque a gente está acostumado com corpo a corpo, com o dia a dia, da gente estar apresentando um assunto para um agricultor e ele vir para a gente com questionamentos, com complementações, com dúvida.
E na videoaula é tudo muito mecânico, a gente na frente de uma tela, então, assim, para a gente é muito complicado. E aí a gente teve que, dentro da equipe, por exemplo, reinventar profissionais, por exemplo, que estão acostumados com a educação popular de campo, ter que sentar na frente do computador o dia todo para formatar, para edição de videoaulas, para ser disponibilizada para os agricultores. Então, assim, a gente praticamente teve que reinventar, está tendo, na verdade, que reinventar o processo de assessoria técnica, extensão rural, para os agricultores que a gente vem trabalhando. Muito bem. Só para você tomar um fôlegozinho, eu vou tirar você um pouquinho da tela aqui. Mostrar para o pessoal, né? O pessoal que está acompanhando a entrevista, para o pessoal conhecer o site da fase.org.br, para o pessoal depois quiser acessar para poder aí nessas, poder dar uma olhada direito no site para conhecê-lo, conhecer o conteúdo, saber mais sobre a fase, né? fase.org.br, e aproveitar aqui também já para fazer também aqui o comercial do YouTube, né? Que sempre faz aquelas transmissões lá ao vivo para o pessoal acompanhar. Então vamos aproveitar aqui e colocar na tela também a conta, o perfil da fase lá no YouTube. Inclusive, ontem acompanhei a live, muito boa a live ontem, feita pela Fase Brasil. Inclusive foi essa última que está aqui, ela está gravada lá no YouTube, você pode acompanhar a live, né? Mulheres, invisibilidade e violência cotidiano durante a pandemia. Essa aqui foi a feita quarta-feira, um dia atrás, está marcando aqui 272 visualizações, e está lá em ONG Fase no YouTube, para quem quiser poder ver. E na quarta-feira vai ter live ao vivo aí, então 7h, né, quando lá em Brasília começarem a dizer, em Brasília 19 horas, você aproveita também e corre para o YouTube, no celular ou no computador, para acompanhar. Eu recomendo, é muito boa, são muito boas as lives, e sempre vai gente lá, gente preparado, né? Teve até uma poesia recitada e cantada no final, e a turma da fase está toda live lá, todo mundo acompanhando, e é bom que a comunidade também, o cidadão, o agricultor familiar, também acompanhe para poder se informar. Você disse que tinha um assunto para falar no final, aí eu não lembrei agora qual era o assunto, mas já que você vai fazer as considerações finais, você aproveita, se lembrar e incluir esse assunto lá do início. No final quero falar sobre uma coisa, tá bom? Isso aqui é sua. Sua fala cortou um pouquinho no final. Eu não entendi o que você pediu para eu estar falando. Você disse que tinha um assunto que você ia falar depois. Não, e aí já isso. aproveita e faz as suas considerações, que nós já estamos a 1h20 Pronto, de live. Vou tentar ser bem breve. Não, assim, é só relatar que, além de reinventar os trabalhos de até, uma frente que a gente veio fazendo aqui na Fase Bahia foi a questão de estar promovendo ações de enfrentamento à pandemia. Então, assim, com o apoio da Fundação Banco do Brasil, junto com a Rede Agroecológica do Baixo Sul, a gente conseguiu fazer um trabalho de doação de cestas e de kits de higiene, onde a gente atendeu a várias famílias aqui do município também, famílias em vulnerabilidade social. Então, a gente fez um trabalho de doação de cestas, onde a gente trabalhou junto com a Pastoral da Criança, aqui de Tancredo Neves, que fez, inclusive, um trabalho bastante bonito e tem feito aí no município. A gente também fez uma ação em parceria com o CREAS, com a ADAM também, que foi essa ação junto com a Rede Agroecológica do Baixo Sul, de estar distribuindo cestas básicas aqui no município, como também em outros municípios onde a gente tem atuação, além de cestas básicas, kit de higiene, kit de máscaras para as famílias em situação de vulnerabilidade. A gente fez também, como a gente estava executando uma ação junto com o Instituto Ibirapitanga,
e diante da pandemia a gente teve que suspender a realização de alguns seminários e algumas atividades presenciais. A gente pediu aditivo e remanejamento de recursos junto ao Ibirapitanga, e a gente transformou isso em ações solidárias, onde a gente também fez distribuição de mais cestas básicas, lar de idosos, a Igreja Batista de Mutuípe, de cestas básicas também, de kit de higiene de alimentação, fraldas, por exemplo, para o lar dos idosos. E agora a gente vai também, eu gostaria de anunciar aqui uma campanha, então era isso que eu queria falar, uma campanha que está sendo organizada pelo CESOL, o Centro Público de Economia Solidária, que é uma campanha de articulação solidária em mutirão contra a fome, onde tem várias organizações aqui do município apoiando. A FAS é uma dessas organizações. Não vou correr o risco de falar todas as organizações e acabar esquecendo alguma, mas, assim, é uma campanha que está sendo organizada, vai estar sendo posta em ação já agora nos próximos dias, que o objetivo principal dela será arrecadar alimentos e distribuir para as famílias em vulnerabilidade social, máscaras e materiais de higiene pessoal também, além de itens de limpezas domésticas. Então, várias organizações vão estar aí participando, e a partir dos próximos dias a gente já vai estar anunciando essa campanha que vai estar sendo feita em todo o território Baixo Sul e aqui no município também, nesse sentido de fazer ações de incidência política que venham, de uma certa forma, amenizar os impactos do Covid-19 na população aqui do território Baixo Sul. Como todo mundo tem visto, infelizmente, o índice de contaminação no nosso território está aumentando de forma bastante, vamos dizer assim, veloz, tanto que o nosso município, inclusive, é um desses, onde, a partir de segunda-feira, infelizmente, vamos estar aí fechando as portas, entrando em processo de lockdown. Então, assim, dizer que ações como essa, que foram feitas pela FASE, que está sendo feita por outras organizações, que vai ser agora organizada pelo CESOL em parceria com várias outras organizações, são ações que, de uma certa forma, ela vem a contribuir e a amenizar os impactos do coronavírus. E eu acho que esse é um momento de a gente repensar a nossa forma de vida, nós repensarmos o nosso eu ser humano diante da sociedade, a importância da gente se cuidar e principalmente cuidar de quem está ao nosso redor. E eu acho que campanhas como essas, elas são essenciais. Então é isso, Zé Raimundo, agradecer de coração a Rádio Web por ter feito esse convite para que a gente estivesse aqui fazendo essa participação, falando um pouquinho do nosso trabalho. Agradecer a todos que estão ouvindo, aos ACRs que estão aí, Henrique, que você falou, Daiane, Maria Helena, minha colega de trabalho aí, Nicole, minha sobrinha, que também está aí assistindo. Você falou o nome de minhas irmãs, de vários amigos aqui do município. O Wilson, por exemplo, que é uma das pessoas aí que também está apoiando e organizando, junto com o CESOL, essa campanha que eu acabei de falar aqui, de anunciar. Então, assim, agradecer a todos vocês que estão assistindo, e mais uma vez falar o quanto é importante, Zé Raimundo, trabalhos como esse que você vem desenvolvendo através da Rádio Web Cidadania, que é essa questão de estar falando para o povo, de estar comunicando, informando a população de Tancredo Neves, e principalmente fortalecendo as nossas ações enquanto organizações da sociedade civil. É isso aí, um beijo, obrigada. Muito bem, só para não deixar passar em branco, o Wilson Nunes está dizendo aqui que os locais de recolhimento em Presidente Tancredo Neves será no Sintrap, ali perto do cemitério, e no Mercado Évia, lá em Cortes de Pedra. Então, exatamente, 7 distritos vão estar recolhendo aí as doações para quem quiser participar dessa campanha aí, tá certo? Também mandar um abraço para a Letícia Rangel Tura. Gente, minha diretora!
É diretora? É diretora da fase nacional. Rapaz, é nacional, é? É. Jesus! Rapaz, então, agradecer também a ela, né? A todos os que Com mandaram, certeza. aos 18 que curtiram, aqueles que viram a entrevista toda, que viram um pedacinho, a todo mundo. Ela vai continuar disponível no Facebook, amanhã de manhã já também no YouTube, então vamos rodar ela final de semana na programação da Rádio Web Cidadania. Agradecer a todo mundo, né, e agradecer a Rosélia. A Rosélia eu vi aos 12 anos lá na porta do Jairo Carneiro, trabalhou, né, toda tímida lá no intervalo de aula, brincava com ela quando era criancinha, ainda estava na puberdade, e hoje já é uma mãe, já tem um rapaz aí chamado João Murilo. Diga a ele que eu mandei um abraço para ele, viu? Porque Nem vou falar, senão ele quer aparecer. O tempo dele aí, que ele devia estar contigo. E Rosélia hoje é presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, e como secretário executivo eu sou privilegiado, né? Presidente aí, além de bela, competente. Então, são duas virtudes aí que casaram nela aí. Ela sabe que eu sou admirador de carteirinha dela aí. E obrigado por ter tirado um tempo da sua quinta-feira à noite aí de estar com o garoto, para estar com a gente aqui que está na rede social e comigo que estou entrevistando, tá? Muito obrigado, hein? E vamos marcar um congresso, porque o Congresso Nacional aprovou a emenda para a iniciativa privada poder explorar esgoto e também a nossa água. Então, creio que a FACEMIG deva ter uma postura sobre essa questão da privatização das águas do Brasil, poder agora ser... toda a licitação vai ter que se abrir para a iniciativa privada poder explorar também. E temos outros assuntos que o Congresso tem votado de MP aí, que eu creio que seja a atuação da fase. Então, brevemente, eu vou estar lhe mandando o site aí para a gente ver quando é que você vai poder, tá certo? Muito obrigado. Vai lá tomar conta do seu garoto lá. Obrigado ao pessoal da rede social. E até a próxima, pessoal. Tchau.